Vamos começar com a desconstrução de dois conceitos que muita gente tem no senso comum. Primeiro, jornada do herói. A jornada do herói não era originalmente uma fórmula para escrever histórias, e sim um jeito de enxergar a vida humana. Aquilo que Hollywood vendeu como uma receita comercializável de todas as histórias seguem esse passo a passo, é um produto formulado nas últimas décadas por uma visão de marketing que destoa muito do real sentido da jornada do herói. E outro conceito que eu também quero tentar desconstruir com vocês aqui, ao longo desses comentários, é o conceito do próprio tarô em si. Né? Esse conjunto de cartas que muitos no senso comum enxergam de uma forma simplória, como se fosse é um baralho que prevê o futuro. Na verdade, traz com ele uma camada muito mais analítica de entender fases da vida humana, seja para quem segue alguma crença, seja para quem não segue crença nenhuma. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia. Nós estamos começando a nossa leitura comentada de O Tarô e a Jornada do Herói, do Hayao Banzaf, dentro do nosso núcleo de estudos míticos. O núcleo de estudos míticos é o nosso núcleo voltado para quem se interessa aqui por mitologia, espiritualidade, símbolos, arquétipos, escrita criativa também e grandes narrativas. Se você quiser acompanhar essa jornada com a gente de forma mais próxima, participar das lives, comentar os livros em comunidade, entrar no grupo de membros do Telegram, é só você apoiar o canal se tornando membro. A partir do nível 2, que é o nível Membros do Tempo, você já pode participar da Vigília no Tempo e acompanhar esse núcleo de estudos com a gente. Fechou? Na leitura de hoje a gente vai comentar o início desse livro aqui até o capítulo A Imperatriz e o Imperador, que na versão física corresponde à página 65. Mas depois, para quem já quiser ir se adiantando, eu já aviso que lá no nosso próximo encontro que for dedicado a esse livro aqui, né, ao livro do Banzaf, a gente vai comentar até o capítulo A Roda da Fortuna, que corresponde à página 119 na versão física. Então, quando terminar esse conteúdo aqui, se você quiser continuar a leitura do livro, você pode seguir por esses dois caminhos. Aqui no livro do Banzaf, você vai ler até A Roda da Fortuna, página 119. Mas no nosso livro Espelho, que a gente vai comentar na semana que vem, no livro do Joseph Campbell, para a nossa leitura Espelho, a gente vai até a página 73 da edição da Palas Athena, tá? Eu sei que é muita informação, mas vai estar tudo bem explicadinho no Guia da Cambada para vocês, que está sempre aqui na descrição, beleza? Sem mais delongas, bora lá então! Vamos começar brevemente pelo autor. O Hayao Banzaf foi um astrólogo e tarólogo alemão que foi conhecido por aproximar o tarô dessa leitura simbólica, psicológica e mitológica. Ele escreveu esse livro aqui, O Tarô e a Jornada do Herói, em 1997. E esse livro é muito indicado pela comunidade de estudos de tarô, porque ele não trata os arcanos maiores somente como cartas divinatórias, mas sim como esse mapa da alma, ligando aí o tarô, a mitologia, os estudos do Jung, né, e a jornada do herói também. E eu sempre ouvi falar que esse livro era uma jornada bem interessante para quem gosta desses temas, seja usando o tarô como linguagem oracular ou não. Eu ganhei esse livro de aniversário no ano passado de uma amiga, eu comecei a estudar com os membros nas lives exclusivas, e agora a gente está reiniciando os estudos para que o público geral também participe aí dessa troca. Então, logo aqui no prefácio do livro, o Banzaf explica pra gente que o tarô, de acordo com ele, teve um destino meio ingrato, né? Ele conta que historicamente o tarô acabou associado à leitura de cartas num sentido popular, muitas vezes marginalizado, por estar próximo aí de entretenimentos de feiras e práticas, como leituras de borra de café, práticas mais populares. E por causa disso, pouca gente realmente investigou o que existia por trás daquelas imagens das cartas. Então, o tarô ficou aí com uma fama de superstição, mesmo que ele carregasse uma linguagem simbólica que é muito mais profunda. E aí o autor traz aqui no prefácio uma ideia central para ele, que é essa de que o tarô transmite uma verdade arquetípica, né? O que é isso? Uma verdade arquetípica? Quer dizer que ele fala
de padrões da experiência humana, padrões profundos da experiência humana. Então são imagens que elas sempre vão se repetir em culturas diferentes, porque são imagens que tocam alguma coisa comum da nossa alma. Só que ele diz que essa dimensão ela passa despercebida quando as pessoas reagem ao tarô com descrença, com condescendência ou com uma curiosidade distante. E aí ele compara isso com os estudos da astrologia e com o I Ching, né, que são tradições oraculares de um prestígio histórico maior. Ele vem trazer esse ponto aqui, de que nem todos os oráculos foram tratados socialmente do mesmo jeito. Então, o tarô ficou num lugar considerado mais suspeito aí por causa dessa associação com as práticas populares. Só que eu gosto muito que, quando o Banzhaf traz essa introdução aqui, ele não tenta resolver essa questão inventando uma origem grandiosa para o tarô. Ele reconhece que muita gente tentou ligar a origem do tarô à Índia, ao Egito Antigo, ou a tradições secretas milenares aí, só que ele explica que essas hipóteses elas não têm comprovação convincente. E ele inclusive cita aqui no prefácio também o Arthur Edward Waite, que para quem não sabe, o Arthur Edward Waite é o criador desse deck aqui, né? Um dos decks mais famosos do século XX, que é o Rider-Waite-Smith. Ele o Banzhaf traz uma citação dele aqui, onde ele próprio admitia que não existe história documentada do tarô antes do século XIV. Então, o Banzhaf ele não vai defender o tarô falando assim, é algo muito antigo, logo é importante. Na verdade, ele faz quase o contrário aqui, no capítulo seguinte, quando ele fala que o mais importante não é provar se essas imagens têm 400 ou 4.000 anos, mas sim entender que tipo de sabedoria que elas carregam. E aí, pessoalmente falando, isso conversa muito com a forma como eu gosto de olhar para religiões como um todo, mitos e símbolos. Quem acompanha o canal sabe que eu me identifico como cristão, né? Inclusive, isso às vezes espanta algumas pessoas, mas inclusive eu sou membro batizado de uma igreja presbiteriana evangélica. A Bíblia é o meu livro central de fé e sabedoria, só que aquilo, vocês me conhecem, eu sempre tive uma visão muito pluralista. Eu gosto de estudar como diferentes culturas criaram formas simbólicas de se chegar a uma verdade bem parecida e de conversar com o mistério da vida. Então, quando a gente começa a pensar em outras tradições, tradição Yorubá, né? Vai ter lá o Ifá, que é um sistema divinatório, que é ligado a Orunmila, que é a figura associada à sabedoria, ao desenvolvimento intelectual. Na tradição chinesa, a gente tem o I Ching, que é o livro das mutações, que é aquele clássico antigo que é usado tanto como texto filosófico, quanto como sistema de consulta também. Não entendam que eu estou citando esses exemplos como se todos fossem paralelamente equivalentes, né, com a Bíblia, por exemplo. Não é isso, porque também não é certo colocar todas as tradições no mesmo lugar, como se elas seguissem uma mesma fórmula, né? Só estou dizendo que os seres humanos eles sempre buscaram essas linguagens simbólicas para interpretar o mundo e buscar orientação. E por que eu gosto tanto do tarô dentro disso? Porque o tarô ele vai funcionar como um idioma de imagens, né? Então ele vai juntar ali referências que vêm do cristianismo, do judaísmo, da mitologia greco-romana, da astrologia, da alquimia e de várias tradições, e ele vai transformar tudo isso num conjunto de imagens que eu gosto de chamar de disparador de reflexões, né? Então, assim, eu não gosto de usar o tarô como previsão fechada do futuro, vai contra a minha crença. Eu entendo o tarô principalmente como algo que mostra possibilidades de caminho a partir do que a gente está plantando agora e de uma autoanálise principalmente. Então, para mim, o valor do tarô não está em provar uma origem secreta aí dessas imagens, desses arquétipos, mas como o Banzhaf bem traz aqui, em perceber como que essas imagens continuam funcionando como esses espelhos da experiência humana. E aí, nesse capítulo inicial aqui, depois do prefácio, né, que ele é intitulado O que é o tarô, o Banzhaf vai entrar aqui numa parte mais técnica, né? Ele vai explicar que o tarô é um oráculo composto por 78 cartas, que são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, os maiores seriam temas únicos que estão organizados aí numa sequência, enquanto os menores eles vão se dividir em 4 naipes, que são bastões, espadas, taças e moedas, que depois vão corresponder ao baralho comum aí, como paus, espadas, copas e ouros.
ouros, né? Então, nesse capítulo aqui, ele vai fazer mais essa introdução técnica e ele faz uma distinção importante de um ponto de vista dele que eu acho interessante de analisar para essa jornada aqui específica. Para o Banzhaf aqui, ele coloca que a sabedoria profunda do tarô, ela está principalmente nos arcanos maiores, né? Pessoalmente, eu sempre gostei de visualizar assim, os arcanos maiores são os grandes temas, os grandes capítulos da nossa vida. E os menores, eles são meio que cenas da nossa vida, subcapítulos, situações mais específicas, né? Só que, por que o Banzhaf coloca essa questão da gente da necessidade de pensar na sabedoria profunda nos arcanos maiores, né? É porque ele vem aqui e traz a explicação. Ele fala que até o início do século XX, os arcanos menores, por exemplo, eles não tinham cenas ilustradas como a gente conhece hoje, né? No tarô de Marselha, por exemplo, quando você falava lá o 3 de copas, você tinha o quê? Né? 3 taças, né? Desenhadas. E isso vai mudar a partir de 1910, principalmente com o Rider-Waite-Smith, né, concebido pelo Arthur Edward Waite e ilustrado maravilhosamente pela Pamela Colman Smith, onde eles trouxeram essa virada que foi transformar os arcanos menores em pequenas cenas visuais, né? Então, se antes você só tinha ali o símbolo das 3 taças, aqui você vai ter essas 3 taças erguidas por 3 mulheres numa roda festiva que vai trazer todo um contexto ali para ajudar você a visualizar a cena. Mas o que o Banzhaf alerta é o seguinte, de que essas cenas foram imaginadas por uma pessoa. Então ele coloca que são cenas muito úteis, só que nesses estudos, como o que ele propõe fazer aqui, essas imagens dos arcanos menores, elas não vão ter a mesma profundidade coletiva que os arcanos maiores têm. E aí, continuando aqui, né, para não prolongar muito, depois ele vem com uma outra seção, mais um capítulo que ele intitula Como Usar esse Livro. E nesse capítulo ele explica que tirar cartas para responder perguntas é só uma forma de lidar com o tarô, né? Ele fala que o livro aqui quer apresentar outro acesso, que seria compreender os 22 arcanos maiores como marcos arquetípicos do caminho humano rumo à totalidade, ou então rumo à individuação. Em outras palavras, o tarô ele vai deixar de ser apenas uma ferramenta para perguntar o que vai acontecer, né? E passa a ser um mapa para perguntar em que etapa da vida que eu estou, onde você olha para cartas, como por exemplo o pendurado, e fala assim, nossa, isso aqui representa a etapa da vida que eu estou vivendo, eu estou me sentindo de ponta cabeça, tendo que analisar as coisas por um outro ângulo, me sentindo impotente, me sentindo preso. Eu gosto muito dessa visão que o Banzhaf traz, porque eu acho que ela permite duas leituras ao mesmo tempo. De um lado, eu acredito sim que uma pessoa pode usar a sua espiritualidade para pedir orientação de um plano divino, né? Novamente aqui, dando o meu exemplo, porque é o exemplo que eu posso dar. No meu caso particular, eu enxergo isso a partir da minha fé em Deus, né, minha comunicação com o plano espiritual. Eu sempre oro e peço a Deus que essa tiragem que eu vou fazer possa ser conduzida pelo Espírito para gerar reflexões, gerar insights, gerar direcionamentos em mim. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que, para quem não tem essa visão espiritual, eu acho que essa visão do tarô como jornada permite que uma pessoa completamente cética, completamente ateia ou sem prática espiritual nenhuma consiga se beneficiar dessas imagens e dessas reflexões. Porque mesmo se você olhar para o tarô sem nenhuma vertente espiritual, então, se você simplesmente entender que isso aqui é um conjunto de figuras criadas por artistas que repetiram símbolos que atravessaram várias culturas humanas, ainda assim essas imagens continuam falando de experiências que são reconhecíveis. Não significa que todo ser humano vive a mesma história. Na verdade, acho que às vezes as pessoas complicam muito porque é um entendimento bem mais racional. Existem certos ciclos que se repetem na vida humana. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que segue certos padrões. Então, em qualquer área da nossa vida, a gente sempre começa meio como o arquétipo do louco. Ou seja, a gente começa sem experiência, entrando aí num caminho sem saber direito o que vem pela frente, tendo que contar com a nossa fé. Depois, em algum momento, a gente vai precisar olhar para os recursos que nós temos nas nossas mãos, né, os poderes que temos nas nossas mãos, como no arquétipo da carta do mago. Depois, a gente precisa escutar uma intuição mais profunda, como na carta da sacerdotisa. Depois, a gente vai chegar num momento lá na frente em que a gente vai precisar aprender
com tradições, livros e professores, como na Carta do Hierofante. Aí depois, lá na frente, a gente vai precisar sair de uma zona de conforto protegida e se lançar no mundo, como na Carta do Carro. E essas etapas, isso aqui não é nada místico, essas são etapas inteiramente humanas, sabe? O ponto mais interessante é que na nossa vida, essas etapas, primeiro, elas nem sempre acontecem numa ordem bonitinha, né? Uma depois da outra, porque a nossa vida não é uma escadinha organizada. Então, você pode estar vivendo a carta do mundo no seu trabalho, com uma sensação de conquista, né? Enquanto, ao mesmo tempo, você está vivendo uma crise afetiva ali nos relacionamentos entre o arquétipo do diabo e da torre, ou seja, preso aí em padrões antigos que vão precisar desmoronar. Então, assim, é muito importante ter esse entendimento para a gente conseguir ir junto aqui com o Banzhaf no livro, quando ele entra depois no capítulo da jornada do herói, né? Que ele coloca aqui, origem e significado da jornada do herói. Ele traz aqui, nas palavras dele, a jornada do herói como uma parábola do caminho de vida humano. Então, ele vai definir aqui essa jornada, nas palavras dele, como a história mais antiga do mundo, a estrutura essencial dos mitos, dos contos de fadas e lendas, em que alguém sai para realizar uma grande obra. Então, não seria uma história inventada por uma pessoa, mas sim um padrão da alma humana. É por isso que ele vai recorrer às ideias do Jung, né? As ideias junguianas. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Ele traz aqui, por exemplo, a ideia do inconsciente coletivo, né? No inconsciente coletivo atuariam aí os arquétipos, as imagens primordiais que parecem familiares pra gente, mesmo quando elas surgem em culturas diferentes. E a jornada do herói, ele explica aqui que ela costuma envolver, primeiro, uma perda ou uma tarefa, tendo assim uma partida do herói, onde ele vai encontrar ajudantes, adversários, confrontos, vai ter ali conquistas, depois vai ter um retorno com uma transformação. Ele traz esse padrão aqui sem estabelecer muito bem regrinhas, só que ele defende que esse padrão vai aparecer de uma forma especialmente clara nas 22 cartas dos arcanos maiores. Como se o tarô fosse... o termo que ele usa é um mapa condensado da grande travessia humana. Só que nesse capítulo aqui, a parte que eu mais gostei, que são elementos que eu nunca tinha estudado por essa ótica, foi muito de como essa observação dessa jornada vem a partir de observações da natureza, né? Vem aqui, uma das partes mais interessantes para mim é quando ele traz essas imagens aqui, e aí o Banzhaf ele mostra que muitos temas da jornada do herói foram lidos no céu, principalmente do movimento do Sol e da Lua, né? Então, para entender isso, ele pede que a gente volte para uma visão, volte, gente, só para entender, tá bom? Ninguém vai ser negacionista com a ciência, mas a gente retorne a uma visão aqui anterior a Copérnico e Galileu, porque hoje a gente sabe, sem dúvidas, que a Terra gira em torno do Sol. Só que a experiência simbólica, quando a gente simplesmente olha para o céu, continua sendo de ver o Sol nascendo, atravessando o céu, a gente vê o Sol se pôr e depois reaparecer no dia seguinte. Só que as civilizações antigas, elas transformavam isso em perguntas, né? Então elas se perguntavam para onde que o Sol vai quando ele se põe, como que ele aparece de novo no leste. Então existiam respostas simbólicas, né? Tinha uma resposta simbólica que imaginava que o Sol entrava num barco e atravessava o céu noturno como se o céu noturno fosse um mar escuro. Daí então vão nascer os mitos da jornada noturna pelo mar. Tinha outra hipótese que imaginava que o Sol descia para um mundo subterrâneo, talvez para o mundo dos mortos, e depois retornava com a luz. Quem é das antigas aqui no canal e me acompanhava na época da série de mitologia egípcia, deve lembrar disso aqui com muita clareza, né? É daí então que vão vir os mitos de descida ao submundo e o retorno transformado. E a Lua entra no mesmo simbolismo, né? Porque no fim do ciclo lunar, ela desaparece por cerca de 3 noites antes de reaparecer. Então aqui o Banzhaf ele associa esse intervalo com as histórias de heróis que descem ao mundo dos mortos e que retornam depois de 3 dias. E ele menciona inclusive aqui, né, o motivo cristão de Jesus Cristo, que morre, desce à mansão dos mortos e ressuscita ao 3º dia. Então aqui ele não
Ele não vai reduzir nem o cristianismo, nem nenhuma outra religião a simplesmente só um mito. Ele vai mostrar como que esse padrão de morte, descida e retorno ele vai aparecer em várias linguagens simbólicas. E aí, a partir disso, a imagem que eu acho mais interessante nessa primeira parte é essa imagem aqui, que basicamente ela já explica aqui tudo que a gente vai ver nos capítulos ao longo desse livro, né? Que é, o autor ele vai conectar os arcanos maiores à jornada do Sol, né? Então, as cartas que são arcanos com um algarismo só, ou seja, as cartas de 1 até 9, elas correspondem ao arco diurno, né? Que é o arco ligado à consciência, ao crescimento e à construção do eu. Já as cartas de 2 algarismos, que são as cartas de 10 até 18, né, assim, aqui ele coloca só até o 18, elas vão corresponder a essa descida para o mundo subterrâneo, para o inconsciente, para a sombra e depois, né, para o retorno à luz. Mas ficaram algumas cartas de fora, né, Felipe? Sim, fica de fora o arcano 0, que é o louco, que ele fica fora dessa sequência porque ele é o próprio herói. E os arcanos 19, 20 e 21, que são esses 3 que ele coloca separados aqui, o Sol, o Julgamento e o Mundo, né, que são os arcanos 19, 20 e 21. Eles representam o fruto final da travessia, que é a volta à luz, a transformação e o reencontro do paraíso. E aí, o Banzhaf ele ainda associa esse percurso aos solstícios também e à astrologia. Inclusive, eu vou até destacar aqui, né, que tem para vocês não se perderem, porque eu me perdi nessa releitura, tem um erro de tradução ou edição, não sei aqui, na edição em português do livro da editora Pensamento, que é a que eu estou usando. Quando ele coloca que o ponto de mutação dessa jornada é marcado pelas cartas O Hierofante e a Lua. Na verdade, o que ele quis dizer aqui, pelo próprio andamento do parágrafo, é o Eremita e a Lua. Porque a gente tem aqui, ó, o Eremita, que é a carta 9, né, ou seja, a carta que vai ter esse movimento de transição do arco diurno para o arco noturno, e depois aqui é a Lua, né, a carta 18, que vai encerrar o arco noturno, certo? Então, por fim, o Banzhaf ele explica que essa jornada ela seria meio que orientada, né? Quem dá o tom dessa jornada aqui são os 2 arcanos iniciais, que são o mago e a sacerdotisa. Em que sentido? O mago ele vai orientar o caminho masculino da conscientização, né, do inconsciente para o consciente. Ou seja, ele vai orientar as cartas desse arco diurno aí com uma energia de ação, de vontade, de realização. Já a sacerdotisa, ela vai orientar o caminho feminino dos mistérios, né, em direção ao inconsciente, ao secreto, à intuição e ao ato de deixar acontecer, né? Só que, lembrando, masculino e feminino aqui, talvez eu repita isso algumas vezes em todas as lives, não tem a ver com homem e mulher no sentido biológico, né? São princípios simbólicos, tanto homens quanto mulheres precisam atravessar esses 2 caminhos aí para se tornarem inteiros nessa proposta. Então, fechando aqui todo esse primeiro bloco do livro, o Banzhaf ele preparou aqui, né, a base da leitura dele, que é o tarô como esse mapa da jornada humana, né, os arcanos maiores como símbolos de individuação, e o louco como esse herói desse caminho solar e subterrâneo. Só que aí eu preciso trazer um comentário aqui muito importante para a gente prosseguir para os próximos capítulos, né? Não transformar isso aqui numa receita de bolo, porque seja na vida, nos mitos, num filme que você está assistindo, essas etapas elas não vão vir sempre em ordem bonitinha, até porque, aviso importante principalmente para quem chegou de repente na live e chegou aqui agora. Quando a gente fala aqui em Jornada do Herói, principalmente para quem vai estudar, esse livro aqui comigo e depois vai acompanhar também o nosso livro Espelho, que é o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, eu queria pedir para vocês tentarem se despir um pouco das ideias prontas que a internet, o cinema, o marketing, os cursos de roteiro grudaram nesse termo Jornada do Herói. Hoje, quando muita gente escuta a Jornada do Herói, muita gente já pensa numa fórmula de Hollywood, como se fosse uma escadinha obrigatória de etapas que todo roteiro precisa seguir para funcionar. E além disso ser uma ideia que foi usada de forma muito exaustiva em conteúdo sobre narrativa nas últimas décadas, eu acho que essa visão ela empobrece muito o assunto. Por quê? Não é que essa leitura de roteiro não tenha utilidade.
O problema é que ela foi, historicamente, uma forma de tentar transformar um conhecimento complexo que envolve psicologia, mitologia e autoanálise numa fórmula comercial vendível para o mercado cinematográfico. Então, o Christopher Vogler, por exemplo, que foi o principal nome que é lembrado por tentar traduzir, entre muitas aspas, né, o trabalho do Joseph Campbell para uma linguagem mais prática de cinema, com aquelas etapas, né? Mundo comum, chamada aventura, mentor, travessia do limiar, provações, retorno com elixir. Isso não corresponde à proposta original do Campbell com a ideia do monomito. Porque a forma como isso passou a ser vendido passou a ser vendido mais numa ideia de receita pronta para uma história bem contada, muito diferente da proposta original, que era muito mais a ideia de uma lente de leitura. E por que eu tô falando disso aqui? Porque no livro do Banzhaf, vocês vão ver inclusive que ele, em nenhum momento ele pega as 17 etapas do Campbell e tenta encaixar elas nos 22 arcanos maiores. Na verdade, ele cita pouquíssimo o Joseph Campbell no livro, justamente para evitar essa ideia de tentar colocar ali um conjunto de regrinhas fixas, né? Que foi algo que o Campbell nunca quis que fosse colocado dessa forma. Então, o autor aqui ele não tá lendo o tarô como uma sequência simbólica. Perdão, na verdade, deixa eu reformular. Na verdade, o Banzhaf aqui, ele tá lendo o tarô como uma sequência simbólica do caminho humano nessa chave junguiana, principalmente, né? Mitológica e arquetípica, muito influenciado, inclusive, pela Sally Nichols, que ele cita aqui no prefácio do livro, com os estudos dela de psicologia e mitologia. Então, aqui no nosso núcleo de estudos místicos, né, deixando bem claro, nós vamos ler o Banzhaf nos próprios termos dele, e em paralelo, por nossa conta e não por conta dos autores, a gente também vai usar o Herói de Mil Faces como livro espelho. Então, ao longo dessa jornada, né, cometerei sim a ousadia de colocar Banzhaf e Campbell para conversar. Às vezes eles vão se encontrar muito bem, mas às vezes a correspondência ela vai ser mais aproximada pelas nossas tentativas de fazer essas correlações. E tá tudo bem, porque o objetivo não é forçar o tarô a caber no Campbell, nem forçar o Campbell a caber no tarô. O objetivo é perceber como que essas duas linguagens ajudam a pensar a mesma coisa, né? Que é a vida humana como essa travessia, crise, transformação e retorno. E aí agora sim, a gente chega na parte principal, né? A gente entra no início aqui da leitura dos arcanos maiores, que é a principal parte do livro, em que o Banzhaf vai dedicar um capítulo para cada etapa dessa jornada. E o primeiro capítulo que ele traz pra gente tem como título O Louco, O Louco, o Herói da História. Eu gosto porque ele sempre traz um título e o subtítulo já entrega a chave de leitura, né? Quem que é o louco? É o nosso herói. Então é o personagem principal, o nosso protagonista, é aquele que vai atravessar todos os arcanos do 1 até o 21. O Banzhaf ele começa com uma pergunta muito boa aqui no livro, que ele questiona pra gente, né? Não é extraordinário que justamente o louco seja o herói que consegue realizar com êxito a grande jornada? Por que ele traz isso? Ele vem falar que hoje, quando a gente pensa em herói, normalmente a gente imagina ali um personagem forte, corajoso, inteligente, com cara de vencedor. Só que ele lembra que esse herói invencível, de acordo com ele, é relativamente recente e tem muito mais a ver com uma visão patriarcal da figura heróica, que nos contos de fadas, nas tradições orais mais antigas, o herói muitas vezes começa no lugar oposto. Ele vai ser o filho mais novo, ele vai ser o bobo, o tolo, alguém simplório, alguém que ninguém leva muito a sério. Ou seja, alguém que parece pequeno demais para a missão que está sendo confiada a ele. Ele até traz aqui, ele descreve uma estrutura clássica que ele coloca ali, né? Um reino próspero é ameaçado por uma desgraça. Aí o rei vai procurar alguém que aceite arriscar a vida para salvar o reino. Os filhos mais velhos vão tentar e vão fracassar, e quem parte por último é justamente o filho mais novo, aquele de quem todo mundo ri. Então a grande solução vem desse lado menos esperado. E para mim, isso é uma das ideias mais bonitas do capítulo até, de que o herói ele não começa vencendo porque ele é o mais preparado, mas sim, na verdade, ele começa vencendo porque ele ainda está aberto para a experiência. E aqui, eu sempre penso no Hobbit porque eu acho o exemplo mais didático na ficção para falar de jornada do herói. Só que muita gente elogia o Tolkien falando que ele foi original ao colocar o Hobbit como herói, por ser alguém pequeno, doméstico, sem um perfil de um cavaleiro glorioso. Só que, na verdade, a genialidade dele não estava em ser original, porque ele não foi. A genialidade dele foi
em analisar as origens dos mitos e contos de fadas, que era algo que ele estudava, né? E resgatar esse elemento dessas origens, porque o Bilbo tem toda essa questão de que ele não é poderoso porque ele parece um grande cavaleiro forte, ele é poderoso porque ele carrega essa qualidade do herói improvável, né? Do herói que é inteiro, que é verdadeiro e que está disponível para aprender. É a mesma ideia que o Banzhaf vai puxar aqui no livro, da Marie-Louise von Franz, né? Isso, da Marie-Louise von Franz. Que é a ideia que ele traz, que ela traz, né? Que o simplório, ele é o que vai simbolizar a autenticidade, né? O simplório, ele simboliza a integridade da personalidade. Então, o personagem, ele não salva a situação porque ele é o mais brilhante, mas sim porque ele é autêntico. Só que isso não quer dizer que a jornada inteira desse personagem vai ser essa celebração da ingenuidade, né? O herói, ele começa como louco, sim, só que ele vai amadurecer. Então ele vai passar por provas, ele vai aprender, vai sofrer, vai crescer. E no final ele precisa recuperar uma simplicidade parecida com aquela do começo. Só que agora não como uma inocência ingênua, e sim como uma inocência sábia. É aqui que entra, inclusive, o exemplo do Parsifal, né? Parsifal, que dependendo da tradução você pode encontrar Perceval ou Percival. Nas lendas do Rei Arthur, o Parsifal é um dos cavaleiros ligados à busca pelo Santo Graal, que é o cálice sagrado, né, que na tradição cristã medieval, né, vai estar associado aí ao sangue de Cristo, à cura e ao encontro com o sagrado. Só que o Parsifal não começa como um cavaleiro perfeito, né? Ele é um cara simples, criado longe da corte, quase sem entender as regras do mundo. E é essa pureza inicial aí que vai permitir que ele entre na jornada, que ele erre, que ele aprenda e que ele ainda preserve uma abertura interior. E aí depois, o Banzhaf aqui no capítulo ele vai comentar sobre a imagem nessa carta. Afinal, é para isso que estamos aqui, para ver como as imagens retratam arquétipos reconhecíveis, né? Então a gente tem aqui a imagem do louco, né? Ele destaca que o louco aparece com um cãozinho do lado. Esse cãozinho ele vai representar o instinto, né? As forças instintivas úteis, o instinto que protege o herói sem que o herói precise ficar controlando tudo que ele vai fazer racionalmente. Então assim, esse personagem que tá aqui todo livre, leve e solto à beira do abismo, né? Por que ele está todo livre, leve e solto à beira do abismo? Porque ele não está totalmente desprotegido. Ele tem o cãozinho dele aqui, que pode avisar, pode puxar ele se ele chegar perto demais da queda. Então o louco ele parece descuidado, só que ele carrega essa confiança instintiva aí que impede ele de depender só do cálculo e do medo. O Banzhaf dá destaque aqui também. Gente, esse detalhe aqui eu nunca tinha parado para prestar atenção até ver aqui no livro do Banzhaf, do entendimento das montanhas de neve aqui no fundo da carta do louco, né? As montanhas cobertas de neve que aparecem aqui, elas estão apontando para o destino do louco nessa jornada solar, né? Qual que é o destino que ele vai alcançar? Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui, ó, o eremita, né? Então o eremita, que é essa figura que vai buscar o conhecimento, a sabedoria no isolamento, né, o autoconhecimento principalmente. Então, desde a primeira carta, a imagem do louco já sugere aqui que essa jornada ela é uma subida, mas é uma subida muito interior, né? E a trouxa que o louco carrega aqui também, ela também é simbólica. O Banzhaf traz uma frase aqui do Sheldon Kopp, que chamou essa trouxa de o pacotinho do conhecimento inaproveitado. E é uma ideia muito interessante, que o louco é um personagem que sabe pouco, né? E o pouco que ele sabe, nem sempre ele usa, então fica aqui nessa trouxa. Só que isso não é um defeito. Ele não tá... O herói aqui, ele não tá bloqueado por um excesso de certeza, né? Pelo contrário, ele tá livre, leve e solto porque ele não tem certeza de nada. Então... isso é o que vai permitir que ele consiga experimentar. É por isso que a carta ela vai se aproximar dessas ideias que o autor destrincha aqui nesse capítulo, de se aproximar de uma criança interior, né? De brincar, de testar, de errar e de aprender sem transformar cada passo num tribunal. Realmente a única carta que seria capaz de passar por todos os desafios, provações e aprendizados que nós teremos do Arcano 1
até o 21. Tem muita coisa a mais para se comentar sobre esse capítulo, inclusive assim, quem estiver vendo esse conteúdo mais cedo ou mais tarde, sugiro seriamente a leitura para que vocês possam ver com mais profundidade os pontos que o autor discorre aqui. Só que aí depois, vamos seguir aqui para os 2 capítulos seguintes, que são a nossa meta de leitura, estudo e debate de hoje, né? Então, depois de apresentar o Arcano Zero como personagem da história, o Banzhaf traz aqui o capítulo O Mago e a Sacerdotisa, né? Os Pais Celestiais. Então, aqui ele vai apresentar as 2 primeiras cartas numeradas como essa visão de os pais celestiais do herói. O que seriam esses pais celestiais? Ele resgata essa ideia aqui de um motivo que é muito comum nos mitos, né? Muitos heróis têm origem dupla. Eles têm pais terrenos e pais divinos. E no tarô, isso vai aparecer nas 4 primeiras cartas numeradas. Então, a carta do mago e a carta da sacerdotisa, né? Elas vão trazer aí os pais celestiais, que estão ligados ao plano das ideias e dos princípios primordiais. Já a imperatriz e o imperador vão ser os pais terrenos, que estão ligados aí à encarnação concreta desses princípios no mundo material. E aqui, um comentário que eu acho válido fazer, porque eu fui pegar essa ideia melhor depois de ler mais de uma vez o capítulo. Primeiro, só lembrando aquilo, né? Quando o autor fala de masculino e feminino, ele não está falando de homens e mulheres no sentido social nem biológico, ele está falando de princípios simbólicos, né? Mas o que eu queria trazer aqui é que ele coloca essas cartas lado a lado, primeiro o mago e a sacerdotisa, e depois o imperador e a imperatriz, para mostrar como que esses princípios que dão o impulso inicial na nossa história, eles funcionam em polos de realidade, parecidos com a ideia de yin e yang, sabe? Então, o masculino ele vai aparecer ligado àquilo que é ativo, ao solar, ao consciente, à razão, ao agir. O feminino vai aparecer ligado ao receptivo, ao lunar, ao inconsciente, à intuição e ao deixar acontecer. E a partir daí, o Banzhaf vai apresentar 2 caminhos de conhecimento, que ele coloca como o caminho mágico e o caminho místico. Então, o mago ele vai representar aquele que busca, que pesquisa, que penetra a natureza, que tenta compreender e dominar. Já a sacerdotisa, ela vai representar aquela que se deixa encontrar, que espera, que escuta, que confia no tempo certo e que se coloca à disposição do mistério. E ele deixa bem claro aqui que nenhum desses caminhos é superior ao outro. Os 2 vão se distorcer quando eles viram excesso, e os 2 são necessários na medida certa. Então, o mago, como o pai celestial, ele vai personificar o princípio ativo e criativo. Então, ele vai ser a consciência solar que vai iluminar e buscar clareza. Na carta aqui, inclusive, ele está recebendo energia de cima, né? Para tornar essa energia eficaz aqui embaixo. Então, o bastão erguido e o símbolo do infinito vai indicar aí essa ponte entre mundos. A mesa quadrada dele vai ser ali o campo da realidade terrena, né, com os 4 naipes ligados aos 4 elementos, que são fogo, ar, água e terra. Então, o mago, ele representa ali o momento em que o herói já tem os instrumentos da criação diante dele. Ele pega uma ideia que vem de um propósito maior e ele começa a fazer algo com essa ideia. Então é por isso que essa carta ela vai falar de iniciativa, de ação, realização e de maestria. Só que aí o Banzhaf deixa bem claro aqui que o risco também está aí. Porque como ele lida com poder, habilidade e domínio, ele pode cair numa mania de grandeza, né, numa fantasia de onipotência e até em charlatanismo. Mas quando ele está equilibrado, ele vai ser o criador que realiza. Quando ele está distorcido, ele vai virar um manipulador que acha que tudo depende só da vontade dele. Agora, a sacerdotisa, ela vem como essa imagem da mãe celestial, né? Ela é o polo oposto. Então, ela representa o princípio passivo, receptivo, intuitivo. Então, se o mago age, né? Ela vai esperar. Se o mago busca, ela vai se deixar
se deixar conduzir, né? Se o mago vai iluminar com a luz solar da consciência, ela vai guardar a luz lunar dos sonhos, dos sentimentos, das intuições. Só que isso não é uma passividade morta, né? Isso vai ser uma receptividade bem atenta, na verdade, porque ela sabe que todas as coisas têm o seu tempo e ela confia naquela voz interior que fala quando agir, onde agir e como agir. Aí o Banzhaf traz alguns detalhes bem interessantes, né? Ele destaca que ela está aqui na imagem entre as letras B e J, né? Nessas colunas com as letras B e J, que podem ter diferentes associações. Elas podem estar associadas tanto às colunas Boaz e Joaquim, ou Jaquim, né, do Templo de Salomão, pensando então ali num portal para um templo religioso. Só que ele também menciona uma leitura possível envolvendo B de Baal e J de Javé. Então, o Baal, que seria a divindade cananeia ligada à fertilidade, aos ciclos da natureza, né? Quem já leu a Bíblia sabe a quantidade de vezes que Deus pune quem cultua Baal. E Javé, que seria o Deus de Israel ligado à aliança bíblica, à lei e à revelação judaico-cristã. Mas por que ela está no meio dessas duas figuras? Não é no sentido de equiparar as duas, falar que elas são a mesma coisa. Na verdade, o ponto é mostrar que a sacerdotisa ela está sentada entre forças que a consciência humana costuma separar, às vezes depressa demais. Então, a gente costuma separar muito rapidamente o que é luz e o que é sombra. O que é razão, o que é intuição, o que é bem, o que é mal. Essa figura, ela vai pressentir uma unidade mais profunda por trás dessas oposições, né? Inclusive, ela tem aqui no colo dela o rolo da Torá, né? Por que ela traz a Torá aqui no colo? Para reforçar essa sabedoria dela, mas não como uma leitura fria do que está escrito na Torá. Ela vai buscar o sentido por trás da palavra, né? O Banzhaf põe um termo aqui que eu acho ótimo, que é a sabedoria do útero, né? Essa sabedoria do útero simbólico é uma sabedoria que concebe, que guarda e principalmente uma sabedoria que só revela as coisas no tempo certo. Aí ele fala aqui também da coroa dela com as fases da lua, né? Reforçando a ligação dela com ciclos, com sonho e inspiração. Novamente, tem bastante coisa aqui para destrinchar sobre esses dois, mas precisamos seguir. E partimos então para a imperatriz e o imperador, né? Então, o que ele coloca aqui? Se o mago e a sacerdotisa representam princípios no plano das ideias, a imperatriz e o imperador vão representar esses princípios encarnados no mundo concreto, certo? A imperatriz, ela é a mãe natureza, basicamente. Então, ela vai ser a vida que cresce, a fertilidade, a abundância, a renovação, os ciclos. E o imperador, ele vai ser a cultura, a civilização, a ordem, a construção, a estrutura, principalmente. E o Banzhaf, ele trabalha essas forças como complementares de uma forma que eu acho muito massa. Ele coloca, né, a natureza ela vai gerar frutos, a civilização vai colher esses frutos, armazenar e organizar. A natureza vai oferecer vida, só que ela também é instável, né? O imperador ele vai criar silos, abrigos e estruturas para atravessar essa instabilidade, que é o frio, o calor, a tempestade. Quando essas duas forças então estão equilibradas, a vida vai crescer e vai encontrar forma, né? Quando uma delas exagera, aí tudo vai se desequilibrar. Então, se o imperador exagera, a civilização, por exemplo, endurece, né? Vai cobrir tudo de concreto, vai sufocar os ciclos naturais. Aí a mãe natureza ela vai voltar a agir, ela vai cobrir os muros com era, ela vai fazer as flores nascerem em ruínas, ela vai enferrujar e deteriorar as coisas. Então, ele traz essa ideia, né? Inclusive nas formas e símbolos. Ele coloca que a imperatriz, a gente pode muito bem pensar em coisas circulares. Ela vai representar o que é redondo, o que é cíclico, o que é orgânico. O imperador, ele vai representar aquilo que é reto, aquilo que é linear, né? E quando a gente tem essa ideia, primeiro no âmbito das imagens, é muito interessante a gente pensar no âmbito de como enxergamos o tempo. O tempo da imperatriz é um círculo, ele é cíclico, certo? O tempo do imperador, ele é reto,
né? É quando que começa esse projeto e quando que ele termina, qual que é o prazo que eu tenho para cumprir. Então, pensando nessa lógica, a Imperatriz, que é o Arcano 3, o Banzhaf coloca aqui, no momento em que ele vai explicar sobre ela, que na imagem ela aparece ali cercada por símbolos de fecundidade, né? Ela tem romãs no vestido dela, trigo, floresta, rio ali no fundo, tudo nela vai apontar para essa vitalidade, para o crescimento. As 12 joias da coroa dela podem remeter aos 12 meses do ano, aos signos do zodíaco. O símbolo de Vênus ele vai reforçar o aspecto amoroso, pacífico e protetor, né, dela. De fecundidade e sexualidade também. Então, ela é a carta da criatividade, né, da energia vital. Então, ela é um momento em que alguma coisa começa a crescer de uma forma viva, né? Um projeto, uma ideia, uma gestação real ou simbólica e uma fase fértil da vida. E qual que vai ser o risco dela? Vai ser o crescimento desordenado e a instabilidade. Já o imperador, ele representa a estrutura, a ordem, a clareza e a realidade. Então aqui na imagem ele vai ser a figura do pai terreno, né, desse patriarca simbólico que vai sustentar responsabilidades e construir as formas mais duráveis. E aí o autor faz um comentário que eu achei bem interessante aqui, quando ele fala que com o desmantelamento generalizado da imagem do pai no século XX, muitas pessoas acham que os valores que ele representa estão há muito ultrapassados, né? Eu acho interessante esse comentário porque quando ele coloca isso aqui, eu acho importante, principalmente nós que temos valores preocupados com movimentos sociais e que enxergamos como, historicamente, a gente tem razão em desconfiar das violências históricas associadas ao masculino, né? Simbolicamente, a gente não pode deixar que isso reduza as nossas ideias de masculino e feminino a bom e ruim, entende? Porque todo mundo precisa desenvolver esses dois polos dentro de si. Então, a Imperatriz ela vai criar, nutrir e fazer crescer. Só que é necessário que haja o Imperador para organizar, sustentar e concretizar. Inclusive, o exemplo que o Banzhaf traz aqui é a ideia que ele está segurando o Ankh, né? O Ankh, que é o símbolo da vida egípcio, que inclusive reforça essa união entre princípio feminino e masculino pela junção aqui, ó. Do círculo simbolizando o feminino, né? E a forma fálica embaixo aqui representando o masculino. Claro que também existe o risco do imperador, porque o imperador pode se tornar teimoso, rígido, perfeccionista, endurecido. Quando a estrutura deixa de servir a vida e passa a sufocar a vida, ela vai se distorcer. Só que quando está tudo equilibrado, aí a gente vai ter ordem, segurança e estabilidade. Indo para os finalmente, antes de puxarmos depois o nosso bloco de debate com os membros, o que ele coloca aqui de interessante no final? Ele junta as 4 primeiras cartas numeradas. Então ele coloca ali, né, mago, sacerdotisa, imperatriz e imperador. Ele mostra que a sequência das cartas traz masculino, feminino, feminino, masculino, né? Aí ele até fala assim, ó, à primeira vista, como os ímpares costumam ser associados ao masculino e os pares ao feminino, talvez a ordem esperada fosse mago, sacerdotisa, imperador e imperatriz, né? Só que aí ele fala que não, que essa ordem real revela 2 coisas importantes. Primeiro, que o mundo terreno aparece como um reflexo espelhado do mundo celestial, né? Por isso que os pais terrenos eles surgem invertidos em relação aos pais celestiais. E segundo, que essas 4 cartas elas descrevem como que qualquer coisa nasce no mundo. Então, primeiro vem o impulso criativo do mago. Depois vem o eco receptivo da sacerdotisa. Se esse impulso encontra receptividade, vai ter o amadurecimento do fruto da imperatriz. E aí só então esse fruto ganha forma concreta no imperador. E aí ele faz associações muito massas. Ele ele aplica isso na formação humana com a ideia de sêmen, óvulo, feto e nascimento, né? E também ao próprio processo criativo, né? Onde primeiro temos uma ideia, depois temos a ressonância da ideia, depois temos o amadurecimento e depois a realização. E eu gosto muito de como que isso já explica o início da jornada do herói. Me lembrou daquela questão que eu já tinha comentado no primeiro
no primeiro encontro que a gente teve falando sobre essas cartas, do quanto o Banzhaf está olhando para todos esses símbolos com conhecimentos que estavam ali disponíveis no início do século XIX e voltando um pouquinho para o século XVIII, né? E a partir dessa lente teórica do Jung, né? Do Jung, um pouco do hermetismo místico. Então ele vai citar o Campbell, ele vai citar a Sally Nichols, 2 junguianos, ele vai citar o próprio Wade Smith, que fez esse tarô, né, que o Felipe mostrou, que muda, né, o desenho dos arcanos menores. Ele era de uma escola iniciática, que era uma coisa muito em voga também naquela época. Então eles têm um olhar para esses símbolos já da forma como eles estavam sendo interpretados no século XVIII. Mas isso é muito diferente de quando a gente vai estudar história relacionada a esses símbolos. E aí eu paro para pensar na questão de como é mostrado na sacerdotisa, ali nas colunas em volta dela, né, uma coluna que pode ser relacionada a Baal e uma coluna que pode ser relacionada a Javé, como luz e sombra, como 2 opostos que precisam ser integrados, né? E historicamente, hoje já tem mais informações históricas do que na época que o Banzhaf escreveu, estudou, e também não era exatamente para isso que ele estava olhando, mas se a gente for voltar lá para trás, para a região da Palestina, Baal era o deus dos agricultores, como o Felipe falou aí, um deus ligado à fertilidade, e Javé era um deus da guerra, cultuado por aqueles que tinham uma função militar. Então não eram deuses opostos, eram deuses que eram cultuados por pessoas que cumpriam funções diferentes naquelas sociedades, né? E aí, conforme essas sociedades vão se modificando, né, conforme o judaísmo vai se desenvolvendo, depois conforme o cristianismo se desenvolve, esses símbolos chegam até nós como símbolos opostos, né, tipo Baal contra Javé. A questão das cores, hoje em dia a gente consegue mais fidelidade naquilo que é impresso, né, mas a gente tem que pensar que quando o tarô foi popularizado, que aí a gente chega lá nos anos 1700, mais ou menos, as cores escolhidas muitas vezes eram as cores mais fáceis de serem impressas para o grande público, em grande quantidade, né? E isso ainda precisa ser levado em consideração. Tipo, já trabalhei com a editora, meu marido trabalha com a editora, então tipo, a gente sabe como é que é, mas ainda tipo, tem... Olha quanta coisa tá envolvida, né? Então, tipo, é um estudo que não termina nunca. Uma coisa interessante, né? Como você falou, a gente consegue rastrear origens, mas tem sempre a história da recepção, né? E eu acho que a história da recepção do símbolo é tão interessante, porque é como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio, porque cada geração que vai interpretando, vai ressignificando e vai aplicando. Então, a gente está falando de agora, de significados que a gente rastreia, que a gente identifica hoje, mas a próxima geração vai falar da gente, né? Vão falar assim, cara, olha como eles leram naquela época, e isso também funciona para nós desse jeito. Não, isso talvez não. O símbolo, ele sempre é vivo, né? Porque o imaginário humano é vivo, o inconsciente humano, ele é vivo. E é uma beleza, porque todos esses símbolos, tudo isso conta a história humana. A história humana, ela é mais do que só aquilo que a gente pode palpar no material, mas a sua imaginação que moldou o próprio mundo material. E se eu posso dar uma contribuição, você falou a questão do Baal e do Javé, e cara, quando você vai esmiuçando isso, é tão incrível, porque no primeiro momento Baal, ele é o deus estabelecido no território cananeu, muito parecido com o que o Marduk é lá na Mesopotâmia, e entra esse personagem novo na história, que é o Javé, vindo do lado do sul, ali das regiões da Península Arábica, e ele começa como esse deus guerreiro, e ele mesmo vai aderindo a si símbolos que vão colocando ele como posição de concorrente, né? Aí para nós hoje um é luz, outro é demônio.
E tem essa. Mas a história mostra que é muito mais complexo a montagem desse imaginário cultural e religioso. Quando eu escuto vocês dois falando sobre essa questão de a visão que a gente tem, a recepção que a gente tem de uma arte que foi feita no passado, para pensar no contexto, e quando eu paro para pensar nisso aqui que a gente falou hoje sobre essas 4 cartas, de como a nossa arte, a nossa criação sempre precisa se adaptar num mundo material, onde a criação da Imperatriz precisa se adaptar com o Imperador, eu acho essa história do Michelangelo perfeita para a gente fazer essa reflexão. Pelo que eu lembro aqui, se eu for colocar os detalhes corretos, quando o Michelangelo foi pintar o teto da Capela Sistina, ele pintou ali no início dos anos 1500. E aí conta-se que ele teria recusado fazer um acabamento mais luxuoso usando o lápis lazuli, que eu acho que seria o azul ultramarino. E aí por muito tempo ficou-se registrado uma resposta que ele deu de que isso tinha uma justificativa artística, que a pintura do teto ele não colocou muito azul, porque era para mostrar que essas figuras eram homens santos, e homens santos não eram ricos, por isso ele não teria colocado o azul, para não trazer essa noção do azul associado a uma nobreza material, certo? Porém, os historiadores já entendem hoje em dia que o que rolou na época foi que o cara não tinha dinheiro para comprar azul, porque eu não vou lembrar aqui especificamente, mas esse azul ultramarino, na verdade o lápis lazuli é a fonte da tinta, era o azul ultramarino que vinha do lápis lazuli moído, que era um pigmento extremamente caro, era mais caro que ouro, inclusive. E ele não tinha esse recurso, então ele foi lá e não colocou. Tanto que décadas depois, quando ele vai pintar o juízo final, que aí vai ser lá para 1530, 40 ou 50, alguma coisa, a história muda, porque nessa época ele teve meio que patrocínio do governo, que foi o patrocínio papal. Então o Papa ele encomendava a obra e ele bancava os custos. Aí quando você vai ver essa pintura dele, tem azul a rodo, né? Tem lápis lazuli ali, ultramarino, na pintura inteira. Então assim, onde que eu quero chegar? Não tô falando que o Michelangelo mentiu. Não quis usar azul na primeira. Talvez seja. A justificativa foi boa, a justificativa colou. Só que existia ali toda uma questão material do que permitiu ele colocar azul numa pintura e não colocar na outra, né? Ele, enquanto artista, buscou transferir um sentido para essa simbologia das cores, né? Um sentido que funcionou. E eu acho que isso passa por todos nós que escrevemos, ou que desenhamos, ou processo artístico por inteiro. Desse perfeccionismo congelante não, eu só vou mostrar para o mundo quando tiver totalmente perfeito, tanto alinhado com a minha ideia interior, quanto a minha maneira de transmitir. E se a gente ficar muito nisso, né, que isso é resquício desse mundo menos subjetivo e mais objetivo, não, tudo tem que estar milimetricamente calculado. Sim. Perfeitamente. A gente sempre vai estar parado, nunca vai conseguir andar. E aí olhar para essa jornada do herói, olhar para essa correlação que o Banzar faz, fazer esse desafio de tirar a subjetividade da simples intuição e também colocar lá na reflexão, no diálogo, né? Peraí, eu tenho que me desafiar em 2 mundos diferentes, né? E se me permite fazer essa colocação, acho que essa é a graça do artista. A gente anda em 2 mundos e tem que aprender a conversar com os 2 e se expressar em um mundo que só anda em um deles. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte da nossa última Vigília no Templo, a live dedicada ao nosso núcleo de estudos míticos. É o espaço onde a gente estuda mitologia, arquétipos, espiritualidade, símbolos e grandes narrativas, sempre relacionando livros e ideias em grupo. Se você quiser acompanhar os próximos encontros, confere o calendário no Guia da Cambada. E se quiser participar ao vivo comigo, é só clicar em Seja Membro e conferir os benefícios do templo.